Vamos lá, então, pessoal, a última parte da aula 1 de figuras de linguagem, das figuras de aspectos fonéticos e de aspectos sintáticos. Então, para encerrar, a gente tem mais as últimas 6 figuras de aspectos sintáticos, graças a Deus, né, que vocês não aguentam mais. E aí a gente encerra essa primeira aula. A gente ainda tem outra aula de figuras agora de aspectos semânticos. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, figuras que, como a gente já falou, mas é sempre bom recapitular, vão mexer com a estrutura do verso, do período, do parágrafo, onde quer que ela esteja sendo usada. E a 7ª figura, né, a primeira desse bloco, é o assíndeto. Esse nome vem do grego síndeton. Síndeton significa conjunção. Então, quando nós falamos de assíndeto, esse prefixo a na língua portuguesa, como anormal, ele tem a ideia de negação. Então, quando falamos de assíndeto, é a negação da conjunção, ou seja, a ausência, a omissão das conjunções coordenativas. Vocês vão estudar orações coordenadas, conjunções coordenativas nas aulas de gramática, mas basicamente aqui a gente está falando do E, que é a mais usada, a que mais sofre o que a gente chama aqui de assíndeto, tá bom? Então eu estou fazendo um texto, eu estou escrevendo um texto e propositalmente eu omito a conjunção. Para que os autores fazem isso? Para ganhar ritmo, para ganhar melodia, para ganhar métrica. Então eles fazem isso por uma questão estruturante ali do texto deles. Então vejam, eu vou fazer uma compra, vou fazer a lista. Quando eu faço uma lista de qualquer coisa, eu vou pôr vírgula, 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 vírgula e no último termo eu vou colocar a letra E. Quando eu omito isso propositalmente é que vai acontecer o assíndeto. Vejam, comprei feijão, arroz, carne, vírgula, vírgula, aqui eu ignoro a presença do E, né? E coloco então a vírgula, ou seja, eu omito intencionalmente, propositalmente, a conjunção coordenativa. Nós, meros mortais, não podemos fazer isso, né? Mas o poeta tem a licença, se ele quiser, ele pode fazer. Tranquilo? A próxima, a 8ª, é o oposto, né? O contrário do assíndeto é o polissíndeto. Novamente, olha a palavra. Síndeto vem de síndeton, que é conjunção em grego. Poli é um prefixo português, quer dizer muito. Então, polissíndeto é a repetição de conjunções coordenativas. A repetição intencional da conjunção E. Então, E. Eu vou repetir várias vezes a mesma palavrinha aí. Para quê? Para ganhar rima, para ganhar ritmo, para ganhar métrica. Da mesma maneira que no assíndeto ele omite para ganhar elementos sonoros e estruturantes, no polissíndeto ele vai repetir pelo mesmo objetivo. Então vamos lá, vamos de novo para a nossa lista de compras. Quando eu faço a lista de compras, vírgula, 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 no último termo eu uso a conjunção E, conjunção aditiva. No polissíndeto eu vou repetir o E nas várias faces aí que ele vai apresentar. Comprei feijão, E arroz, E carne, E mandioca, E cenoura. Então eu repito excessivamente a conjunção coordenativa, né? E com isso, veja o que vai acontecer. Se a gente falar em questão de sílaba métrica, o Z e o C são consoantes. Aqui eu teria mais uma sílaba com acréscimo desse E. Então o poeta ganha em musicalidade, em ritmo, em rima e também em métrica. Repito novamente, nós, meros mortais, num texto escolar, não podemos fazer isso. Né? O poeta tem a sua licença. Nós devemos escrever como? Vírgula, 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 E. E assim a vida segue. Tranquilo? Vejam que as duas são muito parecidas, só cuidado para não confundir, né? O A indica negação, ausência, o poli significa repetição, significa muito, tá? Bom, a 9ª figura de aspecto sintático é o apóstrofe. Cuidado, hein? Porque você tem apóstrofe e apóstrofo. O apóstrofo é aquele símbolozinho, né? Aquela vírgulazinha que vai em cima, que a gente usa, por exemplo, no inglês para indicar o possessivo. Né? O apóstrofo é uma figura de linguagem
que representa uma evocação. Então, quando eu chamo alguém ou alguma coisa, geralmente ele está ligado a seres mitológicos, seres religiosos, mas pode ser também para sua mãe, caso você... Mãe, vem cá, né? Aqui eu ia falar uma coisa, mas precisava daquele pizinho. Ô filho da pi! E aí você chamou, você evocou, você está chamando. Tudo isso é apóstrofe, tá? Meu Deus, o que houve? Quem que eu estou evocando? Quem que eu estou chamando? Deus. Então aqui eu tenho o apóstrofe. Tá? Então é uma evocação. Cuidado, eu tenho até medo de usar essa palavra evocação, porque vocês não relacionam exatamente a isso. Então, cuidado, tá? A gente pode chamar de chamamento, ou como está aí no material de vocês. Olha, é a interpelação. Interpelação é uma palavra linda, difícil, né? Inesperada de um ente real ou imaginário, que se faz com a interrupção da sequência do pensamento. Quando a gente faz esse chamamento, essa interpelação, essa evocação deste ser, tá? Isso a gente também estuda quando a gente estuda funções sintáticas, né? A análise sintática, que nós chamamos de quê? De vocativo. Então, o apóstrofe, na verdade, nada mais é, quando a gente fala de análise sintática, do que o emprego de um vocativo. Vamos lembrar o que é vocativo, a definição é a mesma, é esse chamamento, né? Essa interpelação, esse chamamento, que não é sujeito. Muito cuidado. Isso aqui a gente tem que tirar um tempinho para falar. A diferença entre vocativo e sujeito, entre apóstrofe e sujeito. Porque esse Deus aqui não é o sujeito da oração. Se você falar assim, mãe, eu não vou dormir em casa. Este mãe não é o sujeito. Quem não vai dormir em casa é você. Este mãe é um vocativo, é um apóstrofe. Tá? Claro que vocativo a gente vai chamar nas frases mais comuns, na análise sintática, e apóstrofe a gente vai usar quando a gente estiver se referindo a um texto literário. Tá bom? Então cuidado com essa para não cair nessa pegadinha. Bom, pessoal, as três últimas são a anáfora, a epístrofe e a conversão ou quiasmo. Então vamos ver aqui o que é cada uma delas. Vocês vão ver que as duas primeiras são irmãzinhas, como o assíndeto e o polissíndeto. Tá? E são importantes aí para a gente entender algumas coisas bastante estruturais, principalmente na poesia, tá? Então a anáfora é a repetição de termos em início de períodos. Eu usei aqui a palavra período porque é mais abrangente, mas eu posso estar falando de um verso, de uma frase, de um sintagma simples. Tá? Então é quando eu repito esses termos. Então eu nem escrevi o exemplo na lousa, porque no material de vocês tem um poeminha que vai aparecer aqui também, e é melhor pra gente ver isso, tá? É um poema famosíssimo do Carlos Drummond de Andrade, chamado E Agora, José? Tá? Então aqui tem um trechinho dele. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Esse se você, vou anotar aqui, ó. Esse se você representa a anáfora, porque ele é repetido várias vezes no início dos períodos dos versos. Então veja, é muito visual, né? A anáfora ela é bastante visual. Eu vou repetir o mesmo termo várias vezes em orações diferentes. Orações aqui, versos ou períodos que seja, mas sempre no começo eles vão vir numa sequência. Eu quero chamar a atenção aqui para esse poema do Drummond. Vou ler de novo, só para vocês pegarem uma coisa aqui. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Você gritasse, se gemesse, tocasse valsa vienense, dormisse e cansasse. Olha a repetição do S. Eu tenho aqui então, a gente viu no primeiro bloco dessa aula, eu tenho aqui todinho um poema de aliteração do som S. Então veja, a gente tem uma figura que é a anáfora, que é uma figura sintática, a gente tem uma figura fonética, que é a aliteração, tirando aqui as figuras semânticas que a gente vai ver na próxima aula, que esse poema vai ter, de interpretações e metáforas. Tranquilo? A epístrofe, ela é o oposto da anáfora, ou seja, a repetição dos termos no final do período.
No final da oração, no final do verso, no final da frase ou no final de um sintagma simples. Tá? Então é a mesma coisa. Também os exemplos estão aí no material de vocês e vão aparecer aqui na tela para vocês. O primeiro do Heitor Pinto. Parece que eles vieram ao mundo para ser ladrões. Nascem de pais ladrões, criam-se em meio a ladrões, morrem como ladrões. Então aqui a gente tem uma prosa, não é poesia, e a palavra ladrões repetidas no final dos períodos. Para ser ladrões, pais ladrões, em meio a ladrões, como ladrões. Então os períodos são separados. Vejam, no poema é mais fácil você visualizar a anáfora ou a epístrofe. Porque você tem ali um verso embaixo do outro e você vai ver a repetição ali bastante visual. No caso da prosa, tem que tomar cuidado com os limites dos períodos, que vão ser, nesse caso, os 2 pontos e a vírgula. Então, sinais de pontuação também vão ter um papel crucial na interpelação dessas figuras de linguagem. Tá? Próximo exemplo, do Padre Antônio Vieira. Os animais não são criaturas, as árvores não são criaturas, as pedras não são criaturas. Então, a epístrofe aqui é formada pela repetição da palavra criaturas, que está em final de período, o que marca ao final desses períodos o ponto de interrogação. Novamente, o sinal de pontuação trazendo aí a marcação dessa figura que é a epístrofe. Vamos lembrar que o sinal de pontuação ele é um elemento sintático, né? Ele vem para estruturar elementos sintáticos. Separar orações, criar perguntas, ele vai trazer também o reforço dos elementos sintáticos. Então, por isso, eles acabam ajudando aqui, na prosa principalmente, os limites das orações para a gente lidar com anáforas e epístrofes. Como eu falei, no verso, na poesia, a estrutura da poesia, né, uma coisa embaixo da outra, fica mais fácil, mais direto de eu identificar essas duas figuras de linguagem. Ok? E a nossa última figura de linguagem desse segundo grupo, que são as figuras de aspectos sintáticos, é a conversão ou quiasmo. Mais um nome horroroso, né? Novamente, 2 nomes. Preparem-se para o segundo nome nas provas, porque para que facilitar se os vestibulares e vestibulinhos podem dificultar mais a vida de vocês. O que é a conversão? É a simetria de termos. O que é simetria? Vocês vão estudar nas aulas lá de geometria. É quando você tem uma imagem, aqui eu vou tentar fazer um desenho simétrico, mas me perdoem, né? E aí você... aqui fica mais fácil, porque ela é... Então você tem os 2 lados iguais, você tem uma simetria. Tá? Na figura de linguagem, vai funcionar da mesma maneira. Você tem um verso, um período, enfim, e você vai ter os 2 lados equilibrados, as 2 pontas com o mesmo elemento, causando a simetria. Por exemplo, desfeito em cinzas, em lágrimas desfeito. Esse aqui é um exemplo muito bom de conversão quiasmo, por quê? Se você faz a divisão, você tem 2 lados, os 2 com 3 elementos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o primeiro elemento do primeiro lado é exatamente o mesmo elemento do segundo lado. Então você tem aqui uma conversão ao quiasmo perfeito, porque os 2 lados têm o mesmo número de elementos e o mesmo elemento se repete na posição inicial do primeiro lado e na posição final do segundo lado. Outro exemplo aí no material de vocês. O espelho reflete sem falar. O marido fala sem refletir. Então aqui as palavras reflete e sem vão trazer também nas posições finais, né? Então não é uma conversão ao quiasmo perfeito, mas também traz. Porque a conversão e o quiasmo também vão estar relacionados, pessoal, aos sentidos. Ao fazer esse jogo de palavras, isso vai trazer uma reflexão sobre o sentido da frase. Então prestem bastante atenção na conversão ao quiasmo e no nome quiasmo, que é mais complexo. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente encerra então a nossa aula de figuras de linguagem 1, aspectos fonéticos e aspectos sintáticos. A gente tem os exercícios ainda para a gente fixar bem esse conteúdo. Então, até lá!